Boa noite, quem está chegando na live. Nosso desafio do ponto corrente. Estava aqui ajustando o som. Estava começando a falar já do ponto corrente que nós vamos fazer hoje. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Arte Paetê. Se não me conhece, eu me chamo Renata Calado. E aqui eu ajudo você a sair do zero no bordado. E principalmente a realizar a sua ideia de bordado, né? O seu projeto de bordado, o seu projeto criativo, pode ser decorativo, utilitário. Eu tô aí para ajudar você, viu? E com certeza o material do canal tem muita aula para você que gosta de soltar a criatividade no bordado, que quer sair do zero no bordado. Quarta-feira à noite estamos fazendo o desafio do ponto corrente. O que é este desafio? Colocar o maior número de variantes de ponto corrente possíveis num pano de pontos. Então a gente já tem 22 variantes, né, na nossa série das quartas-feiras, e hoje nós vamos encerrar a nossa variante do ponto corrente, que eu vou trazer para vocês, ó, esse ponto aqui. Olha que lindo. Esse ponto aqui se chama ponto de Parma. É um ponto, uma variante de ponto corrente, por quê? Porque a base dele, ó, a base dele é feita de 3 pontos correntes em paralelo. Estão vendo? 3 pontinhos correntes, um do ladinho do outro. E depois que a gente faz a base do ponto corrente, a gente trabalha os caseados no ponto corrente. Por isso que esse ponto aqui, ó, o visual dele é lindo, né? Por isso que esse ponto aqui, ele é tão utilizado em almofadas, em colchas, tá? Mas nada impede de você trabalhar em outro lugar, em outra ideia. Não necessariamente você precisa trabalhar em colcha, em almofada, tá? Ele é um ponto de alto relevo, ó, podem ver que ele fica bem elevado no tecido, e nós vamos trazer esse ponto para nosso pano de ponto corrente, né? Para nossa amostra aqui, que já tem vários pontos correntes, e a gente vai encerrar, essa aqui foi o da última aula, né? O ponto corrente duplo, e a gente vai encerrar essa aula aqui, então, ó, colocando na nossa bandeira de pontos. Eu vou mostrar para vocês no passo a passo como fazer o ponto de Parma, tá bom? Então vamos para a nossa mesa de trabalho. Muito boa noite a quem está assistindo a live. E agora eu vou tirar o celular daqui desse suporte e passar para a nossa mesinha de trabalho para a gente poder ir ao passo a passo. Quem quiser entrar no chat, fique à vontade para dar um oi, para tirar dúvida. Olá, tudo bem? Elisângela, o que é isso aí? Olha, é uma aula de bordado, tá? Uma aula de bordado à mão. E nós estamos aqui fazendo um desafio de bordado, que é trabalhar o ponto corrente, ó. Esse aqui é um pontinho corrente de bordado, tá? Pontinho corrente. E aqui estão todas as variantes do ponto corrente. Então, nas quartas-feiras, no canal Arte Paetê, quem não conhece o canal, pode dar uma olhadinha lá. Ah, eu sou o filho. Ah, o filho dela que está assistindo a live. Ah, tá. Tá joia. Seja bem-vindo, tá? Não tem problema, pode assistir a live, viu? Quem sabe você se interessa por bordado, não é? Tá bom? Bordado é muito legal, é uma arte muito bonita. Colocar sua arte no tecido. Então vamos lá, gente? A gente vai colocar aqui o ponto de Parma na nossa amostra de pontos correntes, que é esse pontinho aqui, ó. Bem bonito. Eu vou agora tirar o celular aqui da onde eu estou com ele, vou passar o celular para nossa mesa de trabalho, tá bom? Vou virar aqui, vou ajustar o nosso celular aqui. Pronto, na nossa mesa de trabalho. A gente vai bordar juntos agora, né? Vamos trabalhar o nosso pontinho de bordado. Vou ajustar a luz. Todos me ouvindo aí? Quem tá assistindo a live, quem tá no chat, tá me ouvindo bem, me vendo bem? Né? Vendo agora o ponto, né? Agora vocês não estão me vendo mais. Agora vocês estão vendo o ponto de bordado.
aqui da nossa live. A Mari, boa noite, a Mari que tá aí. Tudo bem? Vamos pegar aqui uma linha de bordado. Eu até nem me preparei com as linhas, né? Ó, aqui tenho linha de meada. E eu tenho também, vou trabalhar com a linha, com essa outra linha aqui, que ela é um pouquinho mais grossa. Não sei se vai dar nesse bordado aqui, mas vamos lá, ó. Essa linha aqui, ó, é a linha dorsal, que a gente chama, né? Deixa eu arrumar aqui a luz, fazer os ajustes iniciais da nossa live. Senão a gente não consegue aprender, né? A gente precisa ver bem o que a gente está fazendo para poder aprender, né? Bordado sem ver não dá. A gente tem que enxergar direitinho o que a gente está fazendo. Eu vou trabalhar, gente, com uma agulha um pouquinho mais grossa. Deixa eu ver se vai dar para passar aqui. Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de trabalhar com essa agulha um pouquinho mais grossa. Vamos ver, tá? Eu não vou diminuir. Vamos fazer assim, vamos diminuir, porque senão pode ser que trave. Agulha mais grossa em pano fino não dá. Esse ponto, geralmente, ele é trabalhado com agulhas mais grossas, linhas mais rústicas, tá? O que aqui tem um pano chamado gorgurão, ó. Esse pano aqui serve para forrar almofadas, estofados, né? Para fazer colchas também. Então, é um ponto realmente rústico. Mas eu vou trazer uma versão mais delicada aqui para nossa amostra, tá? Então, eu vou trabalhar com linha de meada mesmo. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Uma agulha que não vá ficar tão ruim assim para trabalhar. Ó, o fio de meada, eu vou trabalhar com 4 fios, tá? 4 fiozinhos de meada, mas para mostrar para vocês o passo a passo do ponto de Parma. Lembrando que você pode trabalhar de uma forma bem mais assim robusta, mais rústica com ele, tá? Que é o ideal. Então vamos lá, ó. Vou separar aqui 4 fiozinhos. Deixa eu ver se tem... Ah, ó, travou de novo as mensagens. E, gente, aqui no meu celular, eu não sei o que acontece, já aconteceu na live passada, tá? A timeline do meu celular, ela tá travando. E eu tô vendo no retorno do computador ali que tem mais mensagens de vocês. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu não vou conseguir responder, porque tá longe aqui a tela do meu computador. Não vou conseguir responder vocês. Ali tem a Elisângela, eu acho que entrou também, né? Tá, Elisângela, Mari. E eu não vou conseguir responder vocês, porque o chat não tá andando, tá? Então, depois, no finalzinho, depois que eu explicar o ponto, aí eu dou uma olhada, vou até o meu computador e vejo a mensagem de vocês, tá? E daí vou respondendo vocês aos poucos, tá bom, gente? Senão eu não vou conseguir dar a aula, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a linha na agulha. Vou colocar a linhazinha na agulha. Legal. E vamos começar como? Nós vamos começar com pontinho corrente. O ponto corrente mais simples que tem, tá? Esse aqui, ó. É o ponto corrente simples mesmo. Só que a base desse ponto, gente, são 3 pontinhos correntes, ó. Um do ladinho do outro. E a mesma quantidade, tá? Se eu fizer aqui 10 pontos correntes, eu tenho que ter 10 aqui e 10 aqui, tá? É a mesma quantidade em paralelo para fazer esse ponto de Parma, tá? E esse pontinho aqui, ó. Lindo para almofadas, né? Então, vamos lá, ó. Vou trabalhar uma linha no meu tecido para eu seguir um desenho, né? Deixa eu pegar aqui. Hoje foi bem corrido aqui, mas eu consegui trazer a aula, né? Eu pensei que não fosse conseguir, viu? Tá corrido demais, né, gente? Corrido para todo mundo. Estão vendo bem aí? Deixa eu centralizar melhor aqui, para a gente poder trabalhar legal. Pena que eu não tô conseguindo ver as mensagens de vocês aí, viu, gente? No chat, eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular. A minha timeline aqui do chat, ela simplesmente para na terceira mensagem, depois não vai adiante. E eu tô vendo no computador que tem mais mensagens. Mas conforme eu falei, no finalzinho,
Ui, ficou cheio de brilhinho aqui, ó. Cheio de brilhinho. Vamos lá, ó. Vamos começar com ponto corrente simples, tá? Tô trabalhando com tecido nas mãos mesmo. E nós vamos trabalhar uma forma de bordar que a gente chama de costura lenta, né? A gente vai trabalhar com movimentos leves, movimentos direcionados levemente. Então, eu vou sair do verso para frente do tecido, jogo a linha para a esquerda. Se você estiver segurando a mão, a agulha, com essa mão aqui, você pode jogar a linha para o lado contrário que você está segurando a agulha, tá bom? Agora, ó, nós vamos entrar com a agulha no mesmo local, basicamente, que a gente saiu. E vamos determinar o tamanho do ponto corrente, ó. Tamanho do ponto. Eu conto alguns fios da trama, ou determino esse tamanho no olhômetro mesmo, não tem problema. Passo a linha por baixo da agulha e trago, né, a linha. Pronto, ó. Fiz um pontinho corrente, tá? Agora, jogo novamente aqui para a esquerda e entro novamente aonde eu saí. E assim, gente, eu vou seguindo, ó, com o mesmo tamanho, né, basicamente, tá? Pode ser aí, no olhar, você determina o tamanho, ou você pode fazer marcações, se você quiser, tá? Aqui eu tô bordando sem o bastidor, sem o aro que estica o tecido, né? Porque eu quero mostrar para vocês que é possível. E nesse desafio do ponto corrente, nós trabalhamos ele todinho sem bastidor, tá? Para mostrar para as pessoas que é possível bordar sem bastidor. A live hoje começou um pouquinho mais cedo, foi preciso, tá? Mas eu tô me programando de fazer lives mais tarde aí, que o pessoal pediu para botar o horário da live mais tarde. Vamos ver, vamos ajustando os horários, né? A livezinha de quarta-feira é a live do desafio de bordado, né? Bem legal. Então, gente, peço desculpa que eu não tô conseguindo ler a mensagem de vocês, tá? Não está funcionando a minha, por incrível que pareça, minha timeline aqui não tá funcionando, não. Não sei o que acontece. Ó, eu vou fazer uma quantidade de pontinhos, eu não vou fazer toda a linha, tá bom? Por quê? Eu quero mostrar para vocês que eu tenho que fazer essa base aqui, né? Ó. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos é o suficiente aqui para eu mostrar para vocês como que a gente faz esse ponto. Para encerrar a carreira de ponto corrente, ó, eu saio aqui, ó, de dentro do ponto corrente, né, para fora, ó. Boto a agulha fora, passando pelo arco, que tá ali, ó, fora do arco, né, do último arquinho, do último elo da corrente, e desço com a linha, tá? Agora, o correto seria eu arrematar e voltar aqui pro início, tá? Só que eu não vou arrematar, não, eu só vou andar aqui, ó, por trás desse pontinho, vou andar com a linha aqui e vou lá no início de novo. Pronto, tá? Agora vamos aqui, ó. Isso porque é curtinho, né? Mas se você trabalhar aqui, ó, num desenho como esse, não tem como você fazer isso, né? Você tem que arrematar e depois recomeçar, né? Eu só fiz aqui para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, o passo a passo desse ponto. Segui o desenho com uma carreira de ponto corrente. E agora? Agora, eu vou assim, um pouquinho para a lateral, lá na base, ó. E vou fazer mais pontos correntes, né? Novamente. Só que esses pontos correntes é assim, ó. Eu vou seguir o mesmo tamanho desse ponto corrente padrão aqui, central, que eu fiz. E a mesma quantidade, tá bom? Então, vamos lá, ó. Mesmo tamanho e mesma quantidade. Passo aqui por baixo e trago, né? Um pouquinho mais altinho. Se é a mesma quantidade, não posso bordar quantidade diferente, tá? Tem que regular o mesmo tamanho, olha lá, ó. Eu tenho que ir seguindo a mesma quantidade de pontos correntes, olha lá, no mesmo tamanho, ó. Estão vendo? Essa é a complexidade desse ponto, tá?
da gente trabalhar os pontinhos correntes bem alinhados, mesma quantidade, tá? E mesmo tamanho, tá bom? Isso quando for linha reta, olha aí, ó, que legal. Tô fazendo a base do ponto, né? Ainda bem que eu diminuí o ponto para 5, porque senão ia ficar muito comprida a nossa live, né? Fica uma live muito comprida. Mais um pouquinho, ó. Mais um pontinho. Aí. Olha aí. Legal. E agora mais um. Pronto, cheguei lá no final, né? Eu gosto, tá? De fazer o seguinte. Eu faço sempre a carreira central, seguindo o desenho que eu tenho, tá? E depois eu faço de um lado, ó. Fiz esse ladinho, olha lá, como eu falei, ó. Mesma quantidade de pontos correntes, tá? E mesmo tamanho. Agora eu vou fechar aqui essa carreira, vou voltar e vou passar para outra carreirinha. Vou fazer, tô voltando aqui por trás, porque é pequenininho que eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês, né? Ó, tô voltando aqui pelo verso do trabalho. Ah, gente, tô chateada com esse negócio aqui do YouTube, que a minha timeline não funciona. As pessoas deixam a mensagem, eu não consigo ler. Não sei porque tá acontecendo isso, não. Mas eu vou continuar aqui, depois no finalzinho da live, eu olho todas as mensagens que vocês forem deixando. Se quiserem deixar perguntas, pode deixar, tá? Ó, agora eu venho pro outro lado. Lembra que eu bordei aqui o central, né? A carreira central, bordei essa lateral aqui, agora eu vou bordar aqui, ó, o outro lado. Então, vou procurar manter o mesmo padrão de tamanho, o mesmo padrão de quantidade. A mesma coisa, né? Isso que eu tô fazendo aqui é a base do meu ponto, a base do ponto de Parma. Esse ponto é um ponto de origem italiana, bem legal, né? Muito usado para almofadas, colchas, trabalhos feitos em tecido bem rústico, tá? Tô trazendo aí para nossa bandeirinha de ponto corrente, né? Nosso desafio de ponto corrente. Considero uma variante de ponto corrente porque a base é toda feita em ponto corrente, né? Agora ficou curta a minha linha, peraí. Vamos botar a linha na agulha de novo. Escapou, é assim, ó. Ao vivo é assim, as coisas escapam, né? Depois para botar de volta, vamos ver se vai dar certo aqui. Meu cambalacho aqui para botar de volta. Acho que não vai dar, não. Tem que botar um pouco de... Já sei o que eu vou fazer. Vou usar o meu passador de linha, né? Vamos ver. Vai dar para usar, ó. Que eu tô usando passador de linha, olha aí, ó. Isso aqui é uma tecnologia do bordado, né? Não é tecnologia digital, mas é uma tecnologia, porque tecnologia é todo ferramental, todo instrumento que facilita um trabalho, né? Então aqui, ó, facilita bastante o trabalho de passar a linha pela agulha. Vamos ver, né? Que o negócio aqui agora... Ah, ele enroscou ali. Olha! Eu dizendo que ia facilitar o trabalho, olha aí, ó. Agora dificultou a vida isso aqui. Tá fazendo eu passar vergonha aqui, né? Ao vivo. Ah, é porque ele deu um... Ele enroscou o arame. Peraí, esses araminhos aqui, às vezes, eles pregam uma peça na gente. Peraí, deixa eu ver. Agora sim. Agora vai, quer ver? Que coisa séria. Ó, olha só. Entortou tudo. Quebrou, pronto. Agora sim. Agora que eu não compro mais esse negócio, né? Vou comprar uma coisa melhor para passar a linha aqui. Vamos lá. Vamos mais uma vez. Agora, sabe o que eu vou usar? Uma coisa que a minha avó usava. Aliás, isso aqui até era da minha avó. E é natural, cera de abelha, tá, gente? Ó. Passa cera de abelha aqui na ponta da... É uma pedrinha de cera de abelha. Passa na ponta da linha, corta a linha e a gente vai resolver o problema. Cadê minha agulhinha? Tá aqui.
E a gente vai resolver esse problema já já. Pronto, olha aí, ó. Epa, escapou. Aqui. Pronto. Ai, ai, Renata. Tá? Pessoa aqui tá com dificuldade de passar a linha na agulha, gente. Até com a cera de abelha aqui. Credo. E eu não tô conseguindo ver o chat, né? Já deve estar todo mundo rindo aqui de mim já. Mas é assim, ó, quem borda sabe que passar linha na agulha é sempre uma dificuldade, né? Nunca é tão fácil assim não, viu? Ó, pronto. Passei. Então, com a cerinha de abelha foi, tá? Ó. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso pontinho corrente. Oxe, que suei aqui, viu? Para passar a linha na agulha de volta. Agora tem um bichinho voando aqui. Meu Deus do céu, essa live hoje tá atrapalhada. Ó, vamos continuar aqui. Tô até repuxando um pouco o tecido aqui, porque a minha linha ficou curta demais. Tô querendo trazer o passo a passo para vocês disso aqui, mas olha, eu não consigo nem ler o chat, que loucura. Vamos ver, depois eu vou ver a risada de vocês lá, né? Quero ver se as minhas alunas do Arte Paetê estão por aí já no chat. Pronto, ó. Olha aí. Aqui a gente fez a barrinha, né? A base do ponto. Ufa! Foi suado, hein? Ó. Mas é assim mesmo, tá? Esse negócio, até estava falando na aula passada, né? Numa das lives eu falei. Ah, que é tudo perfeito no bordado. A gente olha aqueles vídeos rápidos, maravilhosos, né? Tudo acontecendo perfeitamente bem, mas na vida real não é assim, né? Na vida real, a gente tem dificuldade, né? A gente erra, é natural, tá? Então, aqui tá a nossa base, ó. Ponto corrente central aqui, 5 pontinhos correntes, 5 de um lado, 5 de outro. Eu vou arrematar aqui. Para arrematar, a gente faz um arquinho, passa a agulha por dentro desse arco, ó. Muito bem. Agora, vou pegar a linha e nós vamos trabalhar, gente, os caseados, porque é assim, ó. Aqui nós fizemos a base agora, né? Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, esse volume aqui em cima, tá? Que é o que vai dar, né? Essa volumetria linda aqui são os caseados, tá? Então, agora vamos fazer os caseados. Então, a gente já tem a nossa base. Vou pegar... Eu vou trabalhar com outra linha, tá? Eu vou trabalhar agora... Aqui eu trabalhei com 4 fios de meada. E eu vou pegar aqui essa linha... É um cordãozinho, né? Chama-se... essa linha aqui é linha torsal. Você encontra... Linha pra... Até se faz crochê com ela, mas dá pra bordar também, tá? Essa linha aqui. E nós vamos mudar a agulha, ó. Eu vou usar uma agulha que a gente chama de ponta romba. O que é ponta romba? Ela não tem a ponta fina, a ponta dela é bem arredondada, tá? Bem redondinha. Eu tava usando uma agulha de ponta fina, ó a diferença, ó. Tava usando uma agulha de ponta bem fina, bem pontiaguda, e agora eu vou usar uma agulha de ponta redonda, tá? Por quê? Porque nós vamos casear. Vamos fazer caseado. E o caseado, eu não pego o tecido, tá? Caseado, eu só vou pegar os elos da corrente que eu fiz, tá bom? Então, eu vou dar um nozinho aqui na ponta, meu nozinho de costureira. Ó. Agora, vamos prestar atenção, porque aqui tem que prestar atenção mesmo. A gente vai sair aqui de baixo, ó. Ver o caseado aqui. Vou pegar aqui, isso. Aqui de baixo. Entre a primeira e o segundo elo aqui. Mais próximo um pouquinho. Aqui, tá? Eu vou colocar a linha pra cá, ó. E nós vamos casear, começar a casear.
Cada elo de corrente, você pode colocar 2 a 3 caseados, tá? Só que você vai pular a primeira linha do elo e você vai pegar a terceira linha e a quarta linha. Agora nós vamos considerar as linhas, tá? Quantas linhas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? Eu vou pular a primeira linha, eu vou abraçar a segunda e a terceira. Ó, passo a linha aqui por baixo da agulha e venho com ela. Olha, hoje essa live aqui tá louco, viu? Timeline não tá funcionando. Eu mal consegui colocar a linha na agulha. Agora a linha tá enrolando toda. Credo. Pronto. Caseei uma vez, agora vamos lá, mais uma. 2 vezes. Até vai ficar legal que a linha tem uma coloração um pouquinho diferente. Vai dar para ver bem legal o desenho do caseado. E mais uma vez, 3 caseadinhos, ó. 3 caseados em cada elo de corrente. Beleza. Olha aí, ó. Estão vendo? Isso daqui é que vai começar a dar esse volume, ó, aqui, tá? Então, o caseado nas correntes é que vai começar a acontecer agora o ponto de Parma, ó. Vamos lá, segunda linha e a terceira linha, eu venho caseando. Vamos até o finalzinho. Ó, quem tá gostando dessa live, de aprender esse ponto, por favor, gente, deixa aí o seu like, compartilha essa live com outras pessoas que possam ter interesse em aprender, tá? E o canal Arte Paetê você encontra bordados de várias classes, né? De várias categorias, inclusive o bordado com brilho, com lantejoulas e paetês, tá? Ó, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos continuar. Olha aí. Esse ponto é lindo demais, gente. Eu sou apaixonada por esse ponto. Francamente, é lindíssimo de ver ele acontecendo. E vale demais vocês treinarem em casa, tá? Pode usar bastidor, pode trabalhar sem o bastidor. É um ponto para ser feito, como eu falei, em tecido mais rústico, com linhas mais rústicas. Aqui eu estou trazendo para a nossa amostra do desafio do ponto corrente, né? Que a gente está fazendo na quarta-feira. O que é esse desafio? Colocar o maior número possível de pontos correntes, de variantes, né? De pontos correntes, num único pano de pontos de bordado, tá? Então, eu acho que aqui, com o ponto de Parma, a gente está encerrando com 23, se eu não me engano, variantes. Olha aí, ó. Eu já fiz aqui a parte de cima. Muito bem. Fiz a parte de cima, tá? Cada elo de corrente tem 3 caseados. Agora, eu vou descer a minha linha. Ó. Aqui, no caso, poderia arrematar, né? Mas eu estou fazendo só aqui, bem didático para vocês. Ó, vou mostrar aqui, ó. Eu adoro fazer isso, mostrar aqui embaixo. Ó, estão vendo? Eu peguei pulei a primeira linha da corrente, peguei a segunda e a terceira, a quarta linha tá livre. Estão vendo? Porque agora, nesse caseado, nós vamos pegar a quarta linha, tá? E aqui a primeira que eu peguei sem querer, mas não era para pegar não, ó. Tá? É para deixar a quarta e a quinta e a sexta linha livre, tá bom? Então, agora nós vamos começar aqui novamente, só que o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu caseei, né, de cima para baixo. Agora eu vou casear de baixo para cima. Ó, eu vou vir aqui no meio, né? Aqui. Pronto. E agora? Agora vamos seguir a mesma regra, só que aqui sem querer eu peguei, tá? Não era para ter pegado, olha aqui, ó, eu peguei sem querer aqui, ó. Estão vendo? Mas é para ficar livre, tá? A quarta linha, ó, ela é para ficar livre, tá bom?
Então, eu vou fazer de conta aqui que tá livre, né? Porque eu vou ter que pegar igual. Ó, aqui eu vou pegar a quarta, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A quinta linha da carreira de pontos correntes e a quarta. E, gente, quero ver aqui como é que vai ser isso aqui, mas vamos ver. Ó, vou passar aqui a linha por baixo da agulha, né, para trabalhar um caseado. Vou fazer meu primeiro caseado aqui. Comecei esse aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Quinta, quarta linha. É, não vai dar porque eu peguei aqui esse primeiro. Danado. Ó, eu vou mostrar para vocês. É, eu vou ter que... Eu teria que soltar ali, tá? Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, peraí. Teria que soltar esse elo daqui. Eu vou tentar ver se eu consigo centralizar ele. Eu consigo pegar no meio aqui. Que coisa séria. Vamos ver. Aqui também eu comecei alto demais, não começar lá da base. Eu vou ajustar aqui, tá, gente? Porque como eu comecei ali, eu não prestei atenção. Olha como tem que prestar atenção. Aqui, ó, eu não posso pegar esse fio. E eu peguei, tá? Então, já complicou. Vamos ver. Embaixo. Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver se eu consigo fazer. Tem que conseguir, né? Aqui, ó. Quinto e quarto. Acho que agora vai. Vamos tentar pegar aqui, vamos ver. É, agora vai. Vamos lá. Ó, o quinto e o quarto. Ó, eu vou dar uma esticada para cá pro lado, porque eu não vou conseguir pegar como é para ser direitinho. Paciência, vou ter que dar um jeito aqui de mostrar para vocês. Tá difícil aqui, mas vamos lá. Vou pegar o último aqui. Ui, peguei. Esse primeiro ponto aqui vai ficar meio esmagadinho, tá? Coitadinho. Não vai ficar assim aquela maravilha, não, tá bom? Mas depois vocês vão ver que ele vai se ajustar no próximo, ó. Vamos lá. Vamos continuar, ó. Agora sim, ó, eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Então, esquece essa parte aqui e vamos começar daqui, porque ali eu peguei errado, né? Então, vamos lá, ó. Da quinta linha e quarta linha. Vamos casear. Quantos caseados são? 3 caseados, tá? Ó, 1, 2. Agora vai dar. 3. 3 caseados em cada elo de corrente. 3 caseadinhos, ó. O que acontece aqui? Olha que legal. Um caseado encontra com o outro aqui, né? E aí vai dar um volume bem legal, ó. Vamos lá. 1. Contar, né, gente? 2. 3. Olha, que bacana. Aqui, ó, não ficou tão legal, né? Por quê? Porque eu errei aqui em cima, daí embaixo dá defeito, ó. Mas aqui tá bem legal, ó. Tá bem ajustadinho. Vamos lá. Mais um pouquinho. 1. Estão gostando desse ponto, gente? Vão deixando aí no comentário para mim, viu? Comentário, like, eu agradeço bastante. Ó, 3 caseados em cada corrente. Beleza. Vamos lá. 1, 2, 3.
Muito bem. Ó, agora vocês vão perceber, aqui vai para baixo, né? Já coloca lá para baixo. Olha aí, ó. Agora vocês vão perceber, ó, que a volumetria já tá acontecendo no tecido. Olha que legal, ó. Ó. Agora, eu ensinei vocês em linha reta, certo? Mas vocês podem trabalhar qualquer desenho. Então, por isso que é legal trabalhar decoração em almofada, em colcha, ou onde você quiser, tá? Não precisa, não é uma regra que tem que se usar em almofada, em colcha, mas originalmente é um ponto feito sob gorgurão, esse tecido aqui, né? Que serve para forrar almofadas, sofás, né? Esse tipo de tecido aqui, tá? Mas você pode usar em qualquer tecido, numa versão mais delicada, ou você pode colocar também em acessório, aonde você quiser. É só seguir esse passo a passo, tá? Eu vou dar uma olhadinha no chat. Vocês querem, coloquem aí no chat, quem está participando do chat, se querem que eu faça aqui uma linha curva aqui, ó, com esse ponto. Eu vou dar uma olhadinha lá, vou dar uma olhadinha no chat, vou ver se vocês vão, se vocês querem que eu coloque linha curva. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem escreveu no chat, porque o meu celular não está funcionando. A Maria Alice está aí. Oi, Maria Alice. Oi, Drica. Vamos ver aqui. Peraí. Vou dar uma olhada aqui em quem que apareceu aqui no nosso... A Mari, tudo bem? Maria Alice está aí. A Drica está aqui. Adora curvas, né? Vamos fazer então, né? Eu faço um pouquinho para a gente aprender a curva, porque a curva é o seguinte: a curva a gente tem que continuar fazendo a mesma quantidade de ponto corrente, né? E aí o que que acontece? Se você está do lado de dentro da curva, o seu ponto corrente tem que ser menor. Se você está do lado de fora, o ponto corrente tem que ser maior, tá? Então é até bom que daí eu consigo mostrar para vocês aquele deslize meu ali do início, né? Eu consigo mostrar para vocês como fazer direitinho sem errar. Então vamos lá, ó. Eu vou arrematar aqui. Gente, vocês vão escrevendo o que vocês quiserem ali no chat, depois eu leio. Tem que fazer assim. Ah, que coisa, né? Coisa chata. Eu não tô conseguindo ler as mensagens. Eu vou acabar tendo que parar de fazer live, assim, desse jeito, porque não tem como ler a mensagem das pessoas no celular, só no computador. Fica difícil, né? Muito legal esse ponto. Aqui eu apertei muito, ó. E aqui eu já deixei mais frouxinho. Mas o ideal é a gente deixar ele bem equilibrado, tá? Vamos então aqui, eu vou fazer uma linha... Não posso fazer muito comprida, muito grande, mas eu vou fazer aqui, ó. Uma linha assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Ó. Essa linha aqui já é o suficiente para eu mostrar para vocês a ideia desse ponto na curva, né? Tá? Como que ele ficaria em curva, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar novamente o fio de meada, né? Para trabalhar. Tava trabalhando a base com fio de meada. Quem sabe eu faço com o mesmo fio. Vamos tentar fazer com o mesmo fio. Tentar fazer com o mesmo fio. Será que vai dar certo? Vamos ver, né? Se fizer o mesmo fio, essa agulha não vai dar. Eu tenho que pegar uma outra agulha. Porque o fio é muito grosso para esse tecido. E a base não vai dar certo assim. Eu vou continuar fazendo a base com 4 fios de meada. Porque eu tô trabalhando num algodão fino, tá? E vou fazer o volume com o fio torsal, tá? Acho que eu vou continuar fazendo assim. Tá bom, porque daí vocês conseguem visualizar também as cores, né? Que tem diferença de cor ali. E dá para você visualizar o que que é caseado e o que que é base de corrente, né? Eu podia até mudar essa cor da base. Vou mudar a cor da base? Vou mudar a cor da base. Eu vou mudar a cor da base, vai ficar mais didático. Vocês vão visualizar melhor.
esse ponto. Que a minha primeira explicação ali deu um ruim ali, né? No primeiro ponto, foi enrolado começar essa live, olha. Começou com... Vou fazer uma coisa bem diferente aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse laranjão aqui, ó. Laranja com azul. Vamos colocar o laranjão aí. Vou colocar o laranjão na base e vou colocar um azul no caseado. Vamos fazer assim. Eu acho que assim vai ficar legal. Aí vocês vão poder... Ui! Vão poder ver bem legal. Vai ficar bem didático para vocês aprenderem esse ponto. Tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar no chat que depois eu vou lá dar uma olhadinha, tá? Ó. Tô muito chateada com esse negócio do YouTube. Não sei o que é que não anda a timeline aqui no meu celular. Que coisa séria. Bem chateada, eu não consigo ler nada. Mas vamos lá. Depois eu olho no computador, tá? Se vocês quiserem deixar dúvida de vocês, vocês vão deixando ali que depois eu leio tudo, tá? Finalzinho da live. Minhas alunas do Arte Paetê, como é que estão? Eu espero que estejam bem. Minhas alunas que estão ali no chat, queridas, muito bacana, pessoas que colaboram bastante com o canal, meu trabalho, olha, sempre muito feliz aqui em ter vocês, tá? Aqui nas lives. Vamos lá então, gente, olha, agora o desafio é o seguinte, vamos trabalhar ponto corrente, vou começar daqui para cá, né? Ou daqui para cá. Da onde? É o mesmo sentido que a gente tem que levar todas as carreiras, tá? Então, eu vou começar daqui, ó, pra cá, tá? Então, vou bordar, ó, ponto corrente, jogo a linha pro lado contrário que eu tô segurando a agulha, né? Ó, volto no mesmo local, determino o tamanho do ponto e passo a linha por baixo da agulha e puxo. Pronto, devagarinho, né? Ó, tem um pontinho corrente ali. Esse vai ficar bem diferentão, né? Amarelo. Para fazer linha curva, é só você seguir, ó, a linha do desenho, tá? Eu entro no mesmo local que eu saí e eu saio ali na frente, na linha do desenho, determinando o tamanho do meu ponto, tá? Não tem erro, né? Ponto corrente em linha curva, ó. É só você acompanhar o desenho da sua curva, ó. Entra novamente no mesmo local e sai, olha lá, na linha do desenho. Podia ter usado a caneta azul para fazer, né? Ó, caneta vermelha parece que tá sumindo um pouquinho. Estão vendo o risco do desenho, gente? Estão enxergando o risco do desenho daí? Ai, não adianta eu perguntar, não consigo ler. Depois eu leio ali, mas eu acho que dá para ver, né? Se a luz tá boa para vocês também. Ó, vamos seguindo. Nossa, vai ficar bem bonito, hein? Esse ponto aqui. Fica bem legal. Ó, vou seguindo a curva, vou virando o tecido. Tô trabalhando com tecido nas mãos, sem o bastidor. Para quem não tem ainda um bastidor, não se prender, né? A falta dessa ferramenta, desse equipamento. Você pode começar a bordar sem bastidor também, tá? Só trabalhar a costura lenta, não puxar demais, né? A agulha e a linha, tá? Trabalha bem calmamente, direcionando levemente a linha. Eu sempre falo, né? Direciona levemente, tá? Ó, quando bate na trama do tecido, para de puxar, tá? Não precisa puxar demais, ó. Vamos lá. Estamos trabalhando aqui o nosso ponto para almofadas, né? Lindíssimo.
mas você pode usar aonde você quiser, tá? Tô fazendo a base do ponto. Olha aí. Depois vocês já sabem, né? Eu deixo a live em capítulos para que vocês possam acessar aonde vocês querem na aula, né? Que é mais interessante para vocês, aonde vocês têm dúvida, tá? Aí depois que a live sobe pro canal, eu arrumo ela todinha em capítulos. E essa é a última live da série Ponto Corrente, né? De desafio de ponto corrente, tá? Aí, à medida que o pessoal for trazendo mais variantes que não tiver nessa bandeira aqui, nesse pano de pontos, eu vou fazendo aula de passo a passo para vocês, tá? E aí eu vou pensar agora no próximo desafio. Ainda estou elaborando, vou pensar no próximo desafio de bordado, tá? Para as quarta-feiras. Ó, aqui, gente, a gente tinha comentado, opa, aqui, ponto corrente, último ponto corrente, ó. O que que eu faço agora? Eu passo a agulha por fora do último elo, né? Para fechar esse ponto corrente aqui por fora, ó, tá? E prendo o último elo da corrente. Pronto. Agora eu vou voltar lá no início, por quê? Eu tenho que fazer mais uma carreira, ó, o que que eu tenho que fazer? Só que agora nós estamos trabalhando em curva. Eu fiz a central, né, ó, em linha curva, tá? Agora o que que eu vou fazer? Uma de um lado, outra do outro. Seguindo a mesma regra, mesmo número de corrente, tá? Só que o tamanho da corrente vai variar, por quê? Porque a parte de dentro da curva, a corrente é um pouco menor. E a parte de fora, a corrente um pouquinho mais alongada, para manter o quê? A mesma quantidade de corrente, tá? Depois vocês vão ver que isso é bem importante da gente tomar cuidado, tá? Quando a gente está fazendo o desenho em linha curva, tem que tomar cuidado em manter a mesma quantidade de ponto corrente e cuidar parte de dentro da curva, ponto corrente vai ser um pouquinho mais curtinho, parte de fora da curva vai ser um pouquinho mais alongadinho. Vamos ver isso aí? Vamos ver isso aí agora? Vamos ver, ó. Vou fazer a parte de dentro da curva. Vamos lá, ó. Aqui. Vou sair aqui no mesmo alinhamento, né? Ó, aqui no mesmo alinhamento. Mesmo alinhamento. Tô com um pouquinho de linha aqui, mas eu vou ficar com esse pouquinho, depois qualquer coisa eu arremato e continuo. Até para mostrar para vocês como faz esse processo de arrematar e continuar no meio do trabalho, né? Ó, mesmo tamanho de ponto, tá? A mesma quantidade, ó. Vou fazer um pouquinho menor, porque eu já tô entrando aqui na curva, né, gente? Ó. Estão vendo, ó? Já tô entrando aqui nessa curva. Aqui, uma, duas, ó. Duas. Estão vendo como ficou menorzinho? Ó. Três, eu tenho que seguir a mesma quantidade de corrente. Olha lá. Vocês estão vendo como ela ficou menor o tamanho dela? Porque eu não posso fazer uma quantidade de ponto corrente diferente. Eu tenho que fazer a mesma quantidade de ponto corrente. Vai ficar bem pequenininho mesmo aqui, ó. Que é a mesma quantidade de ponto corrente. Não posso mudar. Ideal manter o mesmo alinhamento, até sair um pouco, né? Sair um pouco do alinhamento aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Mesma quantidadezinha. Perceberam que o tamanho fica menor, né? Parte de dentro da curva. Gente, eu vou deixar para vocês, tá? A aula em videoaula que eu tenho, o passo a passo, ó, fazendo esse coração aqui, tá? Vou deixar para vocês na live. Eu não sei se eu já coloquei essa aula. Ah, sim. Na descrição, eu coloquei essa aula aqui que tá numa playlist só de pontos italianos, tá?
Então tem esse ponto lá, nessa playlist, tá bom, gente? Além desse ponto do de Parma, tem outros pontos de origem italiana também, nessa playlist, e tá na descrição. Isso eu sei que eu já deixei, tá? Essa aula de passo a passo tá lá, tá bom? Vamos lá, ó. Esse ponto, gente, ele não é muito falado no YouTube. Olha, eu ainda não vi, tá? Aula sobre ele, tá? Eu tenho essa aula já no meu canal há um tempo. Já tem eu não sei, eu acho que já faz mais de um ano. Tem um ano que eu fiz esse ponto no canal. Eu vou aproximar um pouquinho aqui, que eu me afastei, me distraí, me afastei. Ó, afastei aqui um pouco, ó, tá vendo? Me distraí um pouco aqui, não olhei, ó. O ideal é fazer ele bem juntinho, tá? Bem grudadinho no outro essa base. Olha só, a minha linha tá muito curta. O que eu vou fazer? Quando acaba a linha no meio do processo, você vai arrematar a linha, você vai arrematar, né, o ponto corrente, ó, você arremata onde parou. E agora eu vou mostrar para vocês como continuar o trabalho, tá? Ó, aqui atrás eu vou arrematar bem direitinho. Não esqueçam de deixar um like, tá, gente? Ou compartilhar essa live com outras pessoas também vale demais, viu? Compartilhar a live, deixa o like, deixa um comentário depois, se você não quiser entrar no chat, deixa um comentáriozinho depois sobre a aula, bem importante. Se você não borda, mas quer bordar, se interessa pelo bordado, eu também tenho meu curso, tá? Para iniciante. E além de você dar os primeiros passinhos, conhecer a parte de materiais, né? Toda a parte de assim, utensílios de bordado, como escolher agulha, como escolher linha, conhecer sobre os tecidos. Você também aprende a bordar com lantejoulas de paetês para trabalhar brilho nos seus bordados, em suas customizações, criar com brilho também, tá? Então, este curso também está na descrição, tá bom, gente? Se quiserem dar uma olhadinha, lá na página do curso tem uma aula gratuita para vocês fazerem, e ele tá em promoção de Páscoa, tá bom? Já entrou na promoção de Páscoa. Bem legal. Olha, gente, tá pro preço de ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa bom, né, gente? Aquele ovo de qualidade, tá? Um ovo de Páscoa bom. Tá no preço de ovo de Páscoa, quase. Aqueles ovos de Páscoa, assim, especial. Tem ovo de Páscoa que é até mais caro, tá? Que o meu curso. Falando sério. Quer investir? Olha, investe em conhecimento, né? Bem bom, tá? Conhecimento é tudo, né? Vale para a vida toda, né, gente? E não engorda, né? Não engorda. Ai, meu Deus, nem fala. Páscoa é um desastre, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Nozinho aqui na ponta, tá? E agora? Vamos continuar. Como que eu vou continuar, Rê? Ah, continua aqui de dentro, ó, como se não tivesse acabado, ó. Eu entro por dentro da correntinha, tá? Aqui bem na pontinha dela, ó. Por dentro. Estão vendo ali, ó? Deixa eu aproximar um pouquinho. Deixa eu ver. Agora tá bom pra ver, né? Ó, eu entro aqui, por dentro da corrente, saio, ó. Faço o meu joguinho, né? Jogo ali pro lado. Ui, essa corrente aqui ficou compridona, ó. Vou seguir o mesmo tamanho dela. Agora é como se fosse a parte de fora da curva, ó. Agora mudou, né? A parte de dentro da curva tá aqui, a parte de fora tá aqui. Então, vou fazer mais compridinho. Uxa, que esse ponto aqui ficou enorme. Tem que fazer vários caseados aqui. Esse ponto corrente aqui ficou alongadão, né, gente? Olha só. Olha o tamanho do ponto que ficou. Mas é assim mesmo, tem que acompanhar. Se eu errei ali a proporção do ponto, agora eu tenho que acompanhar. Não dá para mudar não, tá? Ó, aqui um pouquinho mais compridinho, que agora passei para a parte de fora da curva. Olha aí que interessante, ó. Agora mudou, né, a referência, ó. Parte de dentro da curva, pontinhos menores. Parte de fora da curva, eu vou fazer o tamanho do ponto um pouquinho maior, tá? Estamos fazendo a base do ponto de Parma. Ainda não é o ponto de Parma, lembrando. Só a base.
especialmente para minha aluna Drica, que pediu aí, né, as curvas, ó. Tá aí. Estamos fazendo, né, Dri? Estamos fazendo. Pena que eu não consigo ler o chat agora de vocês aqui, mas depois eu vou ler, tá? Assim que eu acabar aqui, assim, a nossa demonstração desse ponto lindíssimo, né? Ó, vamos aqui. Pronto. Agora, olha aí, ó. Falta que essa terceira carreira aqui, né? Então, eu vou arrematar aqui atrás, faço um arrematezinho rápido. E seguimos. Vamos voltar lá pro iniciozinho. Vamos fazer agora, ó, a terceira carreirinha, tá? Terceira carreira, para conseguir depois fazer o quê? A volumetria, né? Fazer os caseadinhos. Agora vai dar um choque de cor, porque eu vou fazer o caseado azul. Aí para vocês verem bem como funciona o esquema do caseado, vai ficar bem didático. Essa demonstração aqui vai ficar bem legal. Olha essa aula aqui, viu, gente? Tô dando aula de graça aqui, um conteúdo de alta qualidade, que tem muita gente que cobra para dar, viu? Esse conteúdo aqui. Então, vamos valorizar a prof aqui, hein? Olha lá. Agora, gente, eu tô pelo lado de fora da curva. O que que eu vou fazer? Aqui ficou um pouco aberto, né? Não saí no mesmo lugar, mas tudo bem. Vamos seguir aqui, ó. Ó. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais alongado, porque eu tô do lado de fora da curva. Aí, ó. Estão vendo? Está muito próximo? Está muito estourado aqui? Não, né? Tem que ver se vocês estão vendo legal aqui. Aí. Para cá. Joga para cá, para o lado contrário, de onde você está segurando a agulha. E, ó, qual é a referência? É sempre o centro é a referência. Se eu tô pelo lado de fora da curva, ó, eu tenho que acabar o meu ponto aqui, né? Ó. Tem que ser a mesma quantidade. 1, 2, 3. Estão vendo? A mesma quantidade de pontinho corrente. Então, meu terceiro pontinho corrente vai acabar um pouquinho depois, ó, do terceiro pontinho corrente do meio. Para eu poder fazer essa curva bem legal, mantendo o mesmo número de ponto corrente. Que a minha linha já está pequena de novo, né? Mas eu vou fazer mais um. Pessoa teimosa. Fazer mais um, né? Ó. Estão vendo, ó? Mantive a mesma quantidadezinha de ponto corrente. Não pode ser a quantidade diferente, tá? Mesma quantidade. Olha aí como acompanha, ó. Conseguem ver, gente, como tá acompanhando? 1, 2, 3, ponto corrente, 4. Tô vendo? Agora o 5. 5, né? Quinto, né? Ó, quinto ponto corrente. Segue bem proporcional, olha aí, ó. Bem proporcional essa curva, tá? Eu vou arrematar aqui, vou pegar uma nova linha, porque senão vai começar a ficar muito difícil. Então, parei aqui, né? Daqui vou continuar. Arremato aqui. Muito bem. Vamos lá. Olha, ficou bacana, bem proporcional, bem legal, isso aí. Deixa eu pegar mais um pouco de linha, eu vou pegar a quantidade de linha já para finalizar, né, essa parte. E é isso aí, gente. Já vou dar um spoiler, que amanhã nós temos a nossa aula de passo a passo, né, de bordado, a nossa aula mesmo, bem vídeo aula, né, de bordado. Temos aqui no canal vídeo aulas, se você não conhece, tá passando aqui na livezinha. Temos vídeo aulas, temos live, temos também, olha, gente, a nossa revista de ponto online gratuita. E eu vou dizer para vocês, tá? Que esse ponto que nós estamos fazendo aqui, o ponto de Parma, já tem na revista de pontos Bordados Livres, que é a revista que eu mesma faço, tá, gente?
escrevo lá linha por linha, tá? Letra por letra. A fotografia sou eu que faço, todas as fotos do acervo pessoal das aulas. Eu divulgo tudo lá nessa revista. E o artigo do passo a passo desse ponto que nós estamos colocando aqui no nosso pano de ponto corrente, o ponto de Parma, está lá no nosso site www.bordadoslivres.com.br. E eu deixei o link da revista também na descrição, para vocês olharem, tá? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos continuar aqui de dentro. Bora lá, vamos continuar. Aqui eu já posso trabalhar mais ou menos o mesmo tamanho, porque eu já tô meio que mudando a direção da curva, né? Aqui eu já tô quase numa linhazinha reta. O que é importante? Seguir a mesma quantidade de ponto corrente. Essa é a regra da base do ponto de Parma, né? Mesma quantidade de ponto corrente. Bora. Agora nós vamos passar para o lado de dentro da curva. O lado de dentro estava aqui, lado de fora, agora lado de dentro, né? Já mudou a direção da curva. Foi bem legal que eu fiz essa curva em formato de S, que aí vai dar para perceber essa diferença. Olha como eu já diminui o tamanho aqui, ó. Estão vendo? Ó, aqui tá bem comprido, aqui tá intermediário, aqui tá menorzinho. Já vou diminuir o tamanho um pouquinho, ó. E assim seguimos. Já vamos diminuir mais um pouquinho. Isso aí. Ih, diminui demais. Diminui demais, galerinha. Ai, ai, não tem problema. Vamos seguir assim que eu dou um jeito depois. E para desmanchar isso aqui vai demorar. Ó. Aqui eu tenho que diminuir um pouquinho mais. Manter a mesma quantidade. Ó, aqui. Ai, bichinho. 1, 2, 3, 4. Falta mais 2 pontinhos, ó. Mais 2 pontinhos. Aí você pode pensar assim, ai, mas eu queria bordar com um bastidor. Pode bordar com bastidor, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer com bastidor. Eu tô mostrando sem bastidor para o povo não se prender. Porque tem gente que não tem bastidor e acha que ter o bastidor para bordar é obrigatório. Não é, tá? Ó, é só trabalhar a costura lenta que você consegue. Perceberam agora que legal, ó? Eu consegui manter a mesma quantidade de pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontinhos. Agora vamos arrematar aqui, ó. Fazer um arrematezinho. Bem legal. Muito bom. Agora eu vou mudar minha linha, vou mudar minha agulha. O que eu vou fazer? Nós vamos começar a casear, né, gente? Isso aqui deu um emboladão aqui. Foi isso. Ah, depois eu arrumo isso aqui. Aqui não dá pra arrumar. Ó. Pronto, fiz a base. Então, base pronta, ó. Base em linha. Vou mostrar pra vocês, ó. A base em linha reta e a base do ponto em linha curva. Olha que legal. A mesma quantidadezinha de ponto corrente. Qual é a diferença da reta para a curva? É que a parte de dentro da curva, os pontos são de menor tamanho e a parte de fora eles ficam mais alongadinhos. Porque você tem que manter o mesmo tamanho do ponto, né? Isso é uma questão que você enxerga bem assim no visual, você consegue ver que é necessário diminuir um pouquinho. Para manter, ó, o mesmo tamanho, mesma quantidade de pontos na sua base, tá? Agora vamos casear. Ah, agora é que é a prova real da coisa, né? Agora vamos casear. Vou pegar uma agulha, ó, de ponta redonda, ponta romba. Se você não tiver agulha de ponta redonda, você pode passar com o lado contrário da agulha aqui, tá? Para não pegar o tecido, não pode pegar o tecido, tá bom? Vou usar uma linha contrastante agora para mostrar para vocês, vai ficar bem didático.
vocês vão conseguir visualizar esses caseados nas correntes. Agora nós vamos casear sobre as correntes. Então a gente não vai pegar tecido, tá? De jeito nenhum. Não vamos pegar tecido, não. Eu vi uma linha muito comprida. Deixei uma linha muito comprida. Vamos ver se eu vou dar conta, essa linha não vai enrolar. Eu vou encurtar ela um pouco. Tá muito comprida. Enrola demais. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá, então. Ai, ai, ai. Agora é a hora do caseado, ó. O que temos que prestar atenção no caseado? Quantas linhas nós temos aqui? Agora eu vou contar fios, tá? Eu não vou contar mais ponto corrente. Vou contar fios, tá? E vou fazer de 3 a 2 caseados em cada ponto corrente, tá? Isso pode variar conforme o seu gosto ou conforme o ponto do trabalho. Por exemplo, aqui nessa correntinha pequena aqui, ó, eu posso trabalhar 2 caseados de repente aqui, porque é a parte de dentro da curva, e trabalhar 3 caseados na parte de fora. Isso que nós vamos ver agora, tá? Então eu vou sair aqui, ó. No meio, né? Sair aqui no meio, gente. Aqui no meio. Pronto. Vou pegar aqui embaixo. Me ajeitando aqui, tá? Esses monte de fiapo que ficou aqui vão me atrapalhar. Ó, tem um aqui que ficou para dentro, para fora. Pronto. Agora deu. Agora me acerta. Ó, vamos lá então? Onde que tem ponto corrente? Aqui eu tenho um ponto corrente. Ixi, fui puxar aqui e apertou tudo. Sim, apertou meu ponto corrente. Criatura. Deixou meu ponto corrente lá para dentro. Ah, tadinhos. Olha só o que aconteceu. Agora sim, tá. Ó, aqui eu tenho um ponto corrente. Estão vendo? Vocês estão vendo aqui. Um ponto corrente, ponto corrente inicial, todos, né? Então, agora vamos fazer 3 caseados, ó. Só que eu vou contar linhas. Então, eu vou pular a primeira linha, tá? Não vou pegar a primeira linha, vou pegar a terceira e a segunda e a terceira, ó. Eu só vou casear na segunda linha e na terceira, aqui, tá? A quarta linha e a primeira linha desses 2 pontos correntes, elas vão ficar livres, tá bom? Olha lá, hein? Vou fazer, ó. Pulo a primeira linha, não pego. Pego a segunda. Deixa eu ver se vocês estão visualizando bem. Eu vou ampliar aqui para vocês visualizarem. Essa luz aqui tá muito forte. Vocês... Agora eu acho que vão conseguir ver, né? Tem que ver bem direitinho, porque senão não dá certo. Ó, aqui, gente, pego a segunda e a terceira linha. Olha lá. Passo a linha aqui por baixo da agulha, né? E faço um primeiro caseado. Ó. Novamente, segunda e terceira linha, sem pegar a quarta linha. Lá na linha reta, eu acabei pegando a quarta linha, me danei, né? Daí não deu certo embaixo, ó. 2, 3. Pronto. Aí. Agora é só continuar, ó. Vou pro próximo elo da corrente, próxima corrente, ó. Pulo a primeira linha, pego a segunda e a terceira, ó. E venho caseando a corrente. É claro que você não vai puxar demais, lembrando, trabalha a costura lenta, direciona com leveza a linha, ó. Você vai trabalhar os caseados levemente, ó. 3 caseadinhos. Estão vendo que eu já comecei a fazer a curvinha? Olha lá, que legal. Ai, que bom que eu mudei a cor da linha. Agora vocês estão vendo bem, né? O que é caseado, o que é base do ponto, ó. Com a mesma linha, fica esse visual aqui, né? Tá? Olha que legal, ó. Então, bora lá, ó. Segunda e terceira linha. Venho caseando.
Na aula de passo a passo, gente, tem mais dicas, viu? Tem mais informações bem legais que vale muito você estar olhando, tá? Então, vale estudar tanto pelas lives, o ponto corrente, quanto pelas aulas, né? De videoaulas, ó. Peguei o segundo e a terceira linha, né? Não pego a quarta nem a primeira. 3. Vamos para o próximo. Olha que legal, ó. Tá dando para ver bem, né? Os caseados. Que bacana. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Segundo e terceiro. Tem que cuidar para não pegar a quarta linha, tá? Se pegar a quarta linha, aí o ponto não vai sair, tá? Aí tem que desmanchar tudo. É que nem errar na carreira de tricô, de crochê, tem que desmanchar tudo, gente. Viu? Da mesma forma. Não posso pegar a quarta linha. Vamos ver aqui. Ó, pego a segunda linha da corrente e a terceira. Muito bem. Passo a linha por baixo, que é um caseado, né? Opa, saí aqui do foco. Ó, peguei a segunda linha e a terceira ali da corrente, ó. É a segunda linha da primeira corrente e a primeira linha da segunda corrente, né? Que são linhas só. Pulo a primeira, pego a segunda e a terceira. E pulo a quarta. A quarta não pego, tá? Muito bem. Já foi 3 caseados, passo para a próxima corrente. Ó. E vou pegando no alinhamento, né? No alinhamento das correntes. Eu acho que essa variante de ponto corrente é com certeza a mais, assim, complexa, né? Em termos de regras que eu trouxe aqui para vocês, a regra do ponto, tá? Mas vale a pena, gente, vale demais se desafiar nesse ponto, nessa variante, porque o resultado no tecido é, olha, quer ver se você faz renda extra, por exemplo, você quer bordar almofadas, trabalhar com bordado em colchas também, né? Essa parte mais rústica no bordado. Olha, vale demais, viu? Bordado mais artesanal, né? Vale demais aprender esse ponto, tá? E depois que a gente pega o jeito, vai indo rápido, porque casear é fácil, né, gente? Casear não é difícil, né? O que é mais difícil nesse ponto aqui, tá? Mais difícil nesse ponto é a base dele, é você ajustar a base dele. Ele estando com a base bem bordada, né, direitinha, a quantidade de pontos correntes bem certinho, não tem erro, sabe? Flui tudo, flui bem legal. Ó, 2 caseadinhos. Eu tô feliz que aqui tá aparecendo bem a diferença entre a base e o caseado. Ó, aquele ponto muito alongado, olha só. O ideal é a gente fazer 3 caseados só, tá? Mas para cobrir esse ponto que ficou muito alongado, isso foi uma falha minha. Aqui eu poderia ter colocado 2 pontos correntes, botei um só, no lugar de 2. Eu vou fazer aqui 4 caseados, tá? Mas o ideal é fazer 3 a 2 caseados, tá bom? Como ele ficou muito compridinho, eu fiz 4. E um ajuste aqui para não ficar um buracão, né? No ponto. Estamos quase chegando no finalzinho. Espero não ter cometido nenhum erro. Depois nós vamos fazer a prova real. Vamos ver se eu não peguei a quarta linha em nenhum lugar. Que às vezes eu me distraio falando e pego um fio que não é para pegar, né, gente? Ai, ai, ai. Vamos ver. Aqui. Olha, isso aí. Tá saindo, tá saindo. Aqui, mais um pouquinho.
Fico imaginando também isso aqui com materiais dourado, brilhoso, né? Nossa, vai ficar muito legal, hein? Dá para soltar a criatividade também, né? Com materiais diferenciados aí, tá? Não necessariamente precisa ser a linha de bordado livre, né? Você pode estar experimentando usar outras linhas aqui, tá? Ó, vou deixar aqui a quantidade certinha de caseado, pronto. E venho para trás do tecido, né? Olha aí, ó. Venho para trás do tecido, pronto. Agora vamos ver a prova real disso aqui. Vamos ver se eu peguei a quarta linha em algum lugar. Vou levantar aqui os caseadinhos, ó. Essa quarta linha aqui, ó, ela tem que estar livre, ó. Por que que ela tem que estar livre? Porque agora nós vamos casear pegando essa quarta linha aqui e a quinta linha da corrente de baixo. Ah, legal, ó. Deixei tudo livre, olha aí, ó. A quarta linha eu não peguei, eu só peguei a terceira e a segunda. Pronto, ó. Beleza. Agora nós vamos fazer a segunda parte do ponto, que é o que vai dar esse fechamento aqui, ó. O caseado de baixo com o caseado de cima, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou arrematar. Bem legal essa variante de ponto corrente, hein, gente? Olha, pouquíssimo falado na internet, hein? Até quando eu botei o vídeo aula, eu botei inédito, porque não tinha essa aula no YouTube, tá? Eu pesquisei, não tem essa aula no YouTube. Nem em canais estrangeiros, tá? Eu encontrei. Não tem, tá? É um estudo que eu tirei dos livros aqui e trouxe pro YouTube para vocês, tá? Bem legal, eu adoro quando eu consigo trabalhar algo diferente que não tem, né? É bem bacana, tá? Pode ir lá no vídeo, já tem mais de um ano, eu acho, um ano. Tem que ver quanto tempo, eu não me lembro, mas eu acho que já tem um ano já, um ano e pouco que eu fiz se não dois, tá? Que eu coloquei esse ponto no canal, no passo a passo, tá bom? Então, vale a pena você estar dando uma olhadinha também. Vamos lá. Nozinho. Essa linha é muito comprida. Vou cortar um pouquinho. Um pouquinho. Pronto. Vamos agora à parte de baixo, né? Caseado. Vamos casear. Agora, gente, nós vamos casear, ó, de baixo para cima, tá? Então, ó, vou deixar aqui a linha. O que que eu vou fazer, então? Eu vou pegar... Qual linha que eu vou pegar? Pulo essa última aqui, não pego, tá? Não pego essa aqui. Pego a segunda, a quinta e a quarta linha, né? Ó. E faço meu caseadinho aqui para cá. Muito bem. E agora, segunda e quarta linha. Agora vai dar certo. Faço caseadinho, ó. Segunda e quarta linha e faço caseadinho. Pronto. Olha aí, ó. Ó, que amor, já tá fechando, né? Ah, eu tenho paixão por esse ponto. Pensa num ponto que eu adoro fazer. É esse aqui. Adoro ponto de Parma. É bom demais bordar esse ponto. Bom demais. Depois que você vê ele acontecer no tecido, é uma alegria. Ó, ele vai fechando tão bonito, aquela parte do caseado em cima. Nossa, é lindo demais de ver esse ponto acontecer. Muito lindo. Gente, tem muito mais aula de ponto no canal, tá? Quem não conhece o canal e tá passando aqui pela live rapidinho, dá uma olhada nos conteúdos do canal. Vale demais, tá? Tem uma playlist do antigo... Esse canal, quando começou, se chamava Canal Bordados Livres. Não sei quem lembra. Começava, eu chamava de Canal Bordados Livres. Depois que o pessoal começou a gostar muito também dos conteúdos de lantejola e paetê, eu mudei o nome do canal para Arte Paetê Bordados, tá?
Então, é por isso que mudou o nome, porque eu coloquei também bordado de lantejoula e paetê, tá bom? Então, quando chega a época do carnaval, principalmente, eu sempre trabalho os bordados de lantejoula e paetê, tá? E eu também tenho um curso, né? Já falei aqui, mas vou falar de novo para quem está passando aí no chat, na live. É um curso bem legal para iniciante, para quem não sabe bordar e já quer aprender, assim, sair do zero já, aprender e já poder trabalhar com lantejoula e paetê em criações e customizações, tá? Então, o curso é focado também para esse público, tá bom? Se tiver interesse, vale dar uma olhadinha. Olha aí, ó, que lindo que vai ficando, né? Ai, que coisa linda. E esse laranja com esse azul aqui deu um tchananã, né? Olha, ficou. Cheguei. A Drica eu sei que tá gostando, né? A Drica adora um colorido. Ela deve estar no chat. Eu não consigo ler a mensagem dela, mas ela deve estar aí vibrando com essas cores, né? E ela adora um colorido. A minha aluna é a aluna número 1, eu acho, aqui do canal, viu? Tá sempre nas aulas aí, comentando, participando. Muito querida. Ó, aqui, na realidade, vou dizer para vocês, gente, sou muito sortuda, porque, olha, tem tanta aluna amada aqui no canal. Meu Deus do céu. Eu não dá para citar o nome de cada uma, porque eu não quero errar de faltar ninguém. Mas, assim, são pessoas muito especiais aqui, viu? Que acompanham o trabalho. E dá para sentir a energia legal de vocês aí nas aulas. Isso é muito bom. Fico muito feliz. Ó, muito bem. Estamos quase lá. Quase acabando. Essa live ficou um pouquinho mais demoradinha, mas acontece que este ponto, gente, não tem como fazer vapt-vupt não, tá? Esse ponto aqui, ele é elaborado, ele é um ponto de alto padrão, né? Que ponto lindo esse ponto. Ó, vamos lá. Aqui foi aquele ponto comprido que eu fiz 4 caseados, se não me engano, né? Eu vou continuar, vou fazer 4 igual, ó. Aquele pontinho mais compridinho. Fazer 4 caseados, para ele fechar certinho os caseados, né? Olha como vai fechando, que lindo, né? Lindo demais vai ficando, gente. Que lindo. Ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó, o que eu tô fazendo, ó. Tô pegando aqui a 5ª linha e a 4ª linha, né? Que eu fiz 3 carreiras de ponto corrente, então eu tenho 6 linhas na minha base, né? A primeira e a última a gente deixa. E a gente trabalha o caseado na segunda, na terceira, na 4ª e na 5ª. Depois que a gente entende, pega a manha, olha, é muito legal. Muito bacana fazer esse ponto. Quero like, olha, comentário aí no chat. Quero ver o pessoal, hein? Pessoal dando aí uma contrapartida dessa aula, porque, gente, esse conteúdo aqui é conteúdo a nível de conteúdo pago, viu? Com certeza tem muita gente que cobra para ensinar esses pontos mais elaborados aí, ó. E eu tô ensinando aqui de boa para vocês, ó. Bem legal. Muito bom. Pronto. Chegamos aqui ao final. O que fazemos? Viemos aqui para o fundo, para trás do tecido. Agora eu vou arrematar aqui. Olha, que legal, hein? Deu para ver bem, ficou bem didático.
para vocês verem bem como que o ponto acontece, né? A Drica tá fazendo uma bolsa. Eu fico imaginando esse ponto na tua bolsa, Drica. Ia ficar muito legal, hein? Esse ponto aqui decorando a bolsa. Olha, gente. Olha que legal. Vou botar aqui. Muito bem. O volume, né? Volume desse ponto. Que lindo. Ó. Aqui, é claro, né? Tá com uma linha mais... tecido mais grosso, linha mais grossa também. Mas aqui no passo a passo, vocês conseguem visualizar bem, né? Como que o escaseado acontece, tá? Então, gente, para almofadas, para trabalhos mais rústicos, colchas, tá? Vale demais estar estudando esse ponto de Parma, né? Tá cheio de mensagem no chat. Agora eu vou lá no computador para responder vocês, tá? Para ver as dúvidas, ver se vocês querem aprender mais alguma coisa na aula de hoje. Deixa eu só retirar do lugar, que daí vocês vão me acompanhar junto aqui. A gente vai, pro nosso bate-papo, né? Vamos pro nosso bate-papo. Peraí. Gente, é o tanto fio aqui, pelo amor de Deus. É gambiarra pra tudo que é lado aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver lá no computador. Deixa eu ver aqui um suportezinho. Vou levar um suporte, porque senão eu não consigo atender vocês legal, né? Então, aqui no computador, ó, vocês vão ver a quantidade de mensagem que tem ali que não apareceu no meu celular. É impressionante. É impressionante o que está acontecendo. YouTube, tá me pregando uma peça, YouTube. Ah, aqui não aparece nada no meu celular e aqui aparece bastante. Então eu vou ver ali, tá? Vamos ler, vamos ver aqui a mensagem de vocês e a gente vai conversando. Vou baixar aqui um pouquinho. Eu vou fazer um bate-papo final aqui, né? Aquele bate-papo final. Vamos lá. Vamos ver aqui. Adoro curva. Amo a combinação de azul com laranja. É legal, né? O azul, o laranja, são cores assim que contrastam, né? São contrastantes. São bem legal. Muito obrigada pela aula de hoje. Imagina, Maria Alice, eu que agradeço a sua presença, tá? Tá lindo o ponto muito lindo. Esse ponto vai combinar, vai contornar. Deixa eu ver o que a Drica botou ali. Ah, uma pedraria grande. Sim, fica legal. Pô, fica bonito, hein? Botar em volta da pedraria, de repente com alguma linha diferenciada, né? Fica legal também. Depois vou aplicar na bolsa. Ok. Então tá, gente, acho que era isso, né? Acho que foi isso. Aqui não veio mais mensagem nenhuma para mim, ó. Estou vendo o risco, tá vendo o risco? Azul com laranja. Então é isso. Então é isso. Olha, eu espero que vocês realmente pratiquem esse ponto, tá? Vale demais realizar essa prática no tecido. De início podem sentir uma dificuldade, né, com relação a equiparar o tamanho do ponto corrente, fazer a mesma quantidadezinha naquela linha, né? Mas, gente, vão devagar, com calma, né? E vão treinando, tá? Se você gosta de usar o bastidor, use o bastidor, não tem problema. Mas quem não está acostumado a usar o bastidor, também dá para fazer sem bastidor. É só não puxar demais a linha, tá? Respeitar a trama do tecido, o limite da trama do tecido. Quando a linha bater ali na trama do tecido, parar de puxar, tá bom? Obrigada pela aula, obrigada, Drica, obrigada pela presença de vocês. Amanhã nós temos mais, né? Temos mais aula.
Amanhã é um ponto novo que eu nunca ensinei no canal, tá? Se vocês quiserem aprender, ponto chuvisco. Não sei se já ouviram falar desse ponto, mas vale demais aprender também, tá? Até a próxima. Muito obrigada a quem participou da live e quem compartilhou e deixou like. Obrigada de coração. E o próximo desafio, na quarta-feira, agora vamos ver, né? Quem sabe a gente faz preenchimento. Desafio de preenchimento de bordado, né? Vamos ver, tá bom? Beijão, se cuidem e até a próxima.